Boa noite. Engraçado, né? Da semana passada para essa semana, como tem gente que não veio semana passada que está aqui hoje, e pessoas que vieram semana passada e não estão aqui hoje. Então, assim, quem acompanha um pouco mais de tempo consegue perceber que hoje a turma reciclou. São 3 ou 4 pessoas que estiveram aqui semana passada e que estão hoje de novo. Bom, sejam bem-vindos. Hoje é a segunda semana do mês de setembro, um mês que a gente dedicou a um tema interessante, que é o tema felicidade, que é um tema que todo mundo tenta cultivar dentro de si. Eu quero ser feliz. Mas o que é ser feliz? Essa é a pergunta básica que a gente tentou a semana passada responder com uma mesa redonda. Na mesa redonda veio a Dona Zélia. Para quem não conhece, a Dona Zélia, ela é trabalhadora aqui da casa, ela trabalha no 4º ano, ela é graduada em assistência social, aliás, em serviço social, que eu acho que deve ser a mesma coisa, eu posso estar enganado, e ela está de novo na faculdade aberta da terceira idade, pesquisando o tema felicidade. Quer dizer, o trabalho dela é esse, foi por isso que ela veio para cá. E veio também um companheiro, o presidente da distrital da USE de Tucuruvi, o seu Carlos Roberto Brito. E ele veio para cá como debatedor junto com ela, para trazer um pouquinho dos 50 anos de experiência dele dentro do Espiritismo relacionado com a felicidade. O engraçado não foi isso. O engraçado foi depois da palestra, conversando com eles. Porque a Dona Zélia trouxe conceitos assim, acadêmicos, situações concretas. E o seu Carlos, ele trouxe algumas situações assim, tão suaves. E ao final eu fui conversar com ele e ele falou assim, sabe, é que eu tenho um mentor que é um padre. E eu sentei preocupado, eu falei, o que eu vou dizer aqui? Mesa redonda, eu nunca participei. Aliás, mesa redonda, que eu saiba do Espiritismo, foi a primeira, né? Fora o pinga-fogo do Chico, que ali não foi uma mesa redonda, foram pessoas perguntando para Chico. Foi um questionamento. Aqui, a semana passada, foi a primeira mesa redonda que tomei conhecimento dentro do Espiritismo. Então era a primeira experiência dela, da Dona Zélia, minha, e primeira experiência, inclusive, do seu Carlos, que tinha 50 anos de Espiritismo. E ele estava preocupado com o que ele ia dizer aqui. E disse que o mentor disse, falou, fica tranquilo, eu estou aqui. Na hora que ele falou, fica tranquilo, eu estou aqui, ele relaxou. E esse relaxar permitiu que os comentários que ele trouxe aqui para a gente fossem altamente ricos, e principalmente na questão evangélica, né? Então, a gente pôde entender um pouquinho da felicidade, como é que ela funciona, e hoje a gente vai dar um passo à frente. Para quem não conhece, eu vou apresentar para vocês o Godoy, José Miguel. Ele dá aula no 1º ano, de sábado de manhã. Também já tem uma vasta experiência dentro do Espiritismo, ele foi instrutor do 2º ano, por um largo tempo, no mínimo, brincando, acho que uns 12 a 13 anos. Então é uma pessoa altamente capacitada para debater com vocês um tema. O tema também é felicidade, mas ele está relacionado não com o conceito da felicidade, mas aquela história do prazer, do lazer, do entretenimento. Como é que isso está vinculado à felicidade? Será que eu encontro felicidade nos prazeres? Será que eu encontro felicidade nos lazeres? Será que eu só encontro a felicidade nos lazeres e nos prazeres? Sabe, todo esse questionamento a gente tem que se dar um pouquinho de conta. Como é que eu utilizo da minha vida, da questão trabalho, repouso também, embora esse seja um tema transversal dentro do que o Godoy vai apresentar, como é que eu utilizo da minha vida para encontrar esse meu objetivo, que é a felicidade, né? Então, hoje a gente vai estar voltando um pouquinho para isso. Eu vou pedir para vocês para deixarem as perguntas para o final, para o Godoy poder expor. Ele trouxe bastante material para expor. Então, eu vou pedir só que deixe as perguntas para o final, para ele poder expor com calma, poder ter a concatenação lógica que a gente espera, e às vezes responder
responder antecipadamente, ainda no meio da palestra, as perguntas que possam surgir. Tá? Eu desejo que vocês sejam muito felizes na palestra de hoje. E isso não é... Essa felicidade é a mesma felicidade que ele vai abordar, tá? Não é um feliz diferente. Mas para a gente iniciar o trabalho de hoje, nós vamos entrar dentro de nós, né? Nós vamos nos recolher nesse instante, fechando os nossos olhos, quem assim desejar, buscando serenar, buscando tranquilizar a nossa mente. Por quê? Porque nós estamos acostumados no dia a dia a resolver muitos problemas, a passar por diversas situações. E esses problemas, essas situações, elas ficam gravadas e elas ficam circulando e realimentando os nossos pensamentos. Geralmente, quando a gente passa por uma dificuldade, a gente fica num processo auto-obsessivo até encontrar a solução. Pois bem, nós temos que romper com isso agora, para que a gente possa estar em concentração quase que única e exclusivamente no que a gente vai estar trabalhando aqui hoje. Então nós vamos nesse instante com um pensamento tranquilo, direcionado para este ambiente, em união com nossos amigos espirituais que nos dão um suporte há vários anos, para que a gente possa realizar esse trabalho e que a gente possa realizar a divulgação do Espiritismo dessa forma tranquila, suave e produtiva, rogando a Jesus, o nosso Mestre, rogando aos Espíritos superiores e aos nossos mentores, que sejamos intuídos nesta noite de hoje, que sejamos envolvidos pelas ideias que serão abordadas na noite de hoje, que a gente seja capaz de compreendê-las e, ao final, saindo daqui, disseminá-las. De fato, quando nos tornamos espíritas ou nos tornamos estudantes do Espiritismo, a gente aprende que, em primeiro lugar, eu tenho que buscar a minha reforma, a minha modificação. Entretanto, Jesus já advertia que a cada sentiu que a gente receber, nós temos, não por uma obrigação em si, mas também como no sentido de poder retribuir a outras pessoas, nós temos o dever de transmitir o que a gente aprende. Então, que Jesus esteja conosco nessa noite de hoje, e que os espíritos amigos envolvam com muito carinho o Godoy, que ele seja muito feliz na noite de hoje a expor, e que a gente, ao sair daqui, carregue um pouquinho mais o nosso caderninho, a nossa agendinha de conhecimentos que a gente carrega conosco desde o instante que fomos criados, espíritos simples e ignorantes. Que assim seja. Vamos retornar à luz. E com vocês, o Godoy. Godoy, só vamos testar, ver se está funcionando aí o seu microfone. Alô? Cadê a equipe técnica? Tem que apertar o botão aqui. Libertou? E libertou o mute, off, on. Alô? Está funcionando? Testando. Não sei. Eu não estou lá para ver se tá bom. Está ouvindo bem aí no fundo? Tá. Agora tá. Boa sorte, Godoy. Boa noite a todos. Sejam bem-vindas a essa maravilhosa casa que apoia com tanto carinho, com tanto amor, né? E o Marcelo estava fazendo um preâmbulo, né, da palestra de hoje, e me veio à cabeça, né, algumas coisas. Quando aqui eu procurei a casa, né, num momento difícil, normalmente a gente procura a casa não pelo amor, mas pela dor, né? E justamente uma das principais razões era essa: desespero, aquela coisa toda. O que é? Eu vim buscar felicidade, eu vim procurar ser uma pessoa boa, uma pessoa comum.
E justamente o Marcelo me convidou para fazer essa palestra. Nesse momento aqui que ele estava fazendo essa introdução, me veio à cabeça isso. Eu falei, que coisa interessante, né? A gente procurando a casa por uma razão, e hoje estamos falando justamente sobre ela. Isso é gratificante, dentro da casa espírita, saber que tudo podemos naquele que nos fortalece, ou seja, nós mudarmos, alterarmos os nossos comportamentos, tudo em busca de sermos felizes, de buscar aquilo que a gente sempre almeja, mas é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão complicado, tão difícil, né? Porque nós complicamos, nós fazemos de tudo isso uma maçaroca que às vezes quando chega lá no fundo a gente nem entende e temos que recomeçar, né? Então nós vamos falar sobre a felicidade. Na semana passada, na palestra da Dona Zélia e do nosso amigo da USE, a Dona Zélia trouxe uma posição muito interessante. Foi feita uma pesquisa dentro de um grupo universitário, uma pesquisa bem ampla, né? Como ela trabalha com a terceira idade, dentro desse grupo da terceira idade, e dentro dos questionamentos, uma das questões era: o que é para você a felicidade? Foram respondidas 158 pessoas responderam esta questão. Somente duas tiveram a mesma resposta. 156 foram uma diferentes da outra. Interessante, né? Como é que pode um grupo tão diferente e somente duas pessoas responderem a mesma coisa? Então isso nos faz refletir que cada um entende a felicidade, a sua forma, o seu jeito. E como a gente pode falar em felicidade justamente em função dessas respostas que vieram? Nós temos que ter um plano. O que é o bem e o mal? Para uns, o bem é uma determinada coisa, para outro, o que é bom para mim é ruim para ele. Então, como que a gente pode direcionar essas coisas? É justamente através dos livros da doutrina. Ela nos dá uma linha, um segmento, e dentro dela a gente vai seguir. Então, primeiramente, eu vou tentar passar para vocês um conceito básico do que a doutrina entende como felicidade, para depois a gente entrar no lazer, na diversão, nos prazeres, e dessa forma, dentro do lazer, dos prazeres, a gente entender como que a gente pode ser feliz dentro disso, ok? Muito bem. A felicidade, ela tem como definição do latim, né, felicitas, que vem de felis, que significa ditoso, afortunado, feliz, ou seja, um sentido amplo, é a ausência de todo mal, é a vivência do bem. Muito bem. Isto vem bem de encontro àquela pesquisa. Para uns, ser feliz é ter saúde. Para outros, ser feliz é passear, é viajar. Mas a gente percebe que muitas dessas definições, ela vem de encontro ao que a gente chama da felicidade material. Voltando um pouquinho para trás, não sei se alguém veio assistir as palestras do perispírito, do ser espiritual, do ser material. Nós somos um ser espiritual e um ser material. A gente sempre fala que
para você ser uma pessoa normal, vamos dizer assim, entre aspas, você precisa ter um equilíbrio. Ou seja, o espírito e a matéria andarem ao mesmo passo, terem o mesmo peso. Se esse aqui embaixo, eu tenho um desequilíbrio muito grande. Da mesma forma, se a matéria predomina sobre o espírito, o desequilíbrio é da mesma forma. Então a gente procura sempre o peso da balança, ele se equilibrar, ora um pouquinho para cá, ora um pouquinho para lá, em função de não sermos seres perfeitos. Então é normal essas oscilações, mas a gente procura ser sempre equilibrado. Então nós não podemos nos ater à felicidade somente às coisas materiais. Eu tenho que buscar, sim, mas eu também tenho que buscar o outro lado. Não só materialmente, mas também espiritualmente. Porque não adianta eu ter as coisas, mas ao mesmo tempo do meu lado espiritual não crescer, não evoluir. De nada adiantou a minha estar aqui nesta encarnação. Ok? Segundo diz o Evangelho, a felicidade não é deste mundo. Então muitos poderiam perguntar: bom, o que eu estou fazendo aqui então? Se eu não posso, né? Por que essa colocação que Kardec, né, através dos espíritos, deram? Porque os espíritos, nesse questionamento de Kardec, eles colocam o seguinte: nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, e a nossa visão, a nossa área de visão, ela é muito curta. Para o plano espiritual maior, ser feliz é quando nós alcançarmos tudo aquilo que viemos fazer aqui neste plano. Ou seja, aprendermos a amar, aprendermos o amor. O que significa a palavra amor? Amor é entre eu e vocês. Amor é entre nós e aqueles que estão nas ruas. Amor é entre nós e nossos filhos. Ou seja, é uma vida em sociedade, é uma vida em comunhão. O que é um casamento? Um casamento não é a união de duas pessoas que se interagem, que tenham a força, a união e o amor acima de tudo predominando entre eles. Nós é da mesma forma. O que é uma sociedade? É as mãos, nos darmos as mãos. É nós participarmos de uma vida em sociedade, em conjunto. Nós não somos seres isolados. Nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para viver em sociedade, estender a mão quem precisa, uma palavra de alento a quem necessita. E muitas vezes a gente não entende isso. É difícil a gente entender isso. Por quê? Porque isso está arraigado em nós. Quantas encarnações, quantas que a gente vem e sai da mesma forma. Bom, você vai ter que voltar, e voltamos da mesma forma. A gente é teimosa, nós somos teimosos. Mas, uma hora, a gente acaba escutando. Segue aquele caminho. E a casa espírita, ou qualquer outra casa que seja direcionada ao Evangelho, ela mostra justamente isso. O que é a doutrina espírita, o que é qualquer outra religião? Nada mais é do que uma educação para que a gente possa atingir um determinado fim. Qual é esse fim? É você ser feliz. Essa é a principal função. Nós termos uma base, um alicerce que a doutrina ou outras religiões procuram dar, e fazermos disso nós crescermos.
E só vamos atingir essa felicidade plena quando realmente a gente entender o significado da palavra amor. Que Jesus, quando aqui esteve, nada mais Ele fez do que nos ensinar como a gente amar. Né? Que é a principal missão que Ele deu. E então, mas nós teimamos, mas vamos, né? E somos, veja bem, e quando nós, de certa forma, através das nossas ações, pelas nossas imperfeições, erramos, né? Fazemos algumas situações que não são normais, é aquela famosa da lei da ação e reação, né? Ou seja, a lei da causa e efeito. Aqui você faz, aqui você paga. Então, se você fez alguma coisa errada, você consequentemente você vai ter que lidar com essas situações. E o que são essas situações? Nada mais é do que os obstáculos que se põem à nossa frente, né? E que a gente tanto teme, às vezes a gente se descabela, né? Naqueles momentos de desacertos que você não sabe o que faz, e agora, meu Deus, o que podemos fazer, né? Nada mais é do que a serenidade, o equilíbrio. Por quê? Porque o equilíbrio nos faz pensar, nos faz raciocinar. A gente não age por impulso. O que muitas vezes nos proporciona o erro é justamente você agir sem pensar. E às vezes você, sem pensar, as causas que você proporciona, elas são muito graves. E já foram feitas, não adianta. Então temos que consertar esses erros. Como? Trabalhando, nos aperfeiçoando, entendendo. E a doutrina, aqui na Casa Espírita, nos proporciona justamente isso. A gente entender essas coisas. Como eu posso fazer para não mais errar? Como eu posso fazer para, na maioria das coisas que eu possa fazer, os meus erros sejam os mínimos possíveis? E isso, nós estamos em busca ainda da felicidade, tá? Muito bem. De repente, para mim, o que me deixa feliz, para você pode não ser, para você ser uma outra coisa, tá? Então, dentro do que entendemos como felicidade, tá? A gente pode entender que a felicidade, no aspecto material, é a posse do necessário. Para a vida moral, é a pureza da confiança e fé no futuro. Vocês vejam bem, material é a posse do necessário. O que é o necessário? Interessante essa posição, né? O que é o necessário? Eu ter um carrão, uma mansão, piscinas, com vários empregados? Ou simplesmente o necessário é aquilo que é essencial para mim viver? Às vezes é duro, né? Às vezes é duro você perceber que às vezes a nossa inveja, né, a nossa prepotência, se fulano tem, eu quero ter. Ela tem isso, por que eu não posso ter? E muitas vezes esse ter as coisas, a forma como a gente procura ter essas coisas, é que a gente leva muito tombo, né? Porque a gente acaba passando por cima de muitas coisas, por cima de muita gente,
no afã de ter as coisas, no afã de conseguir as coisas. E a doutrina justamente nos coloca isso. A felicidade comum para a vida material é a posse do necessário. E a moral é a pureza da consciência, ou seja, saber que, mesmo dentro da doutrina, a gente nunca coloca. Quem falou? Vocês já ouviram falar que é proibido você ter muito dinheiro? Não. Que eu saiba, até hoje nunca ninguém falou isso. Não é verdade? Porém, a forma como você se porta para conseguir esse bem-estar, aí está o segredo. Porque tem pessoas que conseguem a qualquer custo, seja o que for. E a doutrina nos ensina que é possível ter as coisas sim, mas faça tudo da forma correta, sem atropelar ninguém, sem passar por cima de ninguém, e fazendo com que as coisas se tornem dessa forma prazerosas. Saber que conseguimos sim, dentro daquilo que a doutrina nos concede. Então é uma coisa que vocês sempre têm que ter em mente isso. Tem um ditado muito interessante. O homem sábio, para ser feliz, ele sempre olha abaixo de si. E quando ele olha para cima, é para agradecer. E nunca para falar, eu quero mais. Porque a partir do momento que você faz as coisas certas, com certeza aquilo que você almeja vai estar muito mais próximo do que você pensa. Pelo seu merecimento, pela forma com que você se portou diante de determinadas situações. Então o plano espiritual nesse aspecto, ele é fantástico. Ele nos abre as portas assim, absurdamente. Apesar que a gente sempre ouve, né, a porta às vezes ela é estreita, né? Mas ela é muito larga para quem faz as coisas certas, para quem faz as coisas de acordo com o que a doutrina nos ensina. Tá? Muito bem. Se eu não consigo as coisas, adianta eu ficar lamentando? Por quê? Por que só eu? Por que tudo eu que eu não consigo, eu faço as coisas e não? Não adianta você se lamuriar, não adianta você se chorar, ficar chorando, ficar. Vamos erguer a cabeça, vamos procurar ver o porquê que aquilo nós não conseguimos. Por alguma razão. Qual seria essa razão? É justamente naqueles momentos de você com você mesmo que você vai achar as respostas, que você vai achar a forma, o porquê, o que você fez de errado para não ter conseguido determinada coisas que você estava tentando. Por alguma razão isso não foi almejado. Fizemos algumas coisas erradas, quem sabe? Então vamos procurar saber, sem lamentações, erguendo a cabeça, porque somos pessoas fortes, nós podemos conseguir as coisas. Não tem aquela, né, que tudo podemos naquele que nos fortalece? Por que não? Estamos aqui aprendendo, estamos num planeta de provas e expiações, estamos aprendendo. Então vamos, através dos nossos erros, consertar e almejar as coisas que queremos. E podemos, tenham certeza disso. O mais rico dos homens é aquele que tem menos necessidades.
tipo de necessidades? Né? Que tipos de necessidades? Ou seja, é aquele que procura ser feliz, é aquele que procura amar. Aquele que procura amar, ele não tem, a necessidade para ele se torna pequena. Por quê? Porque através do seu comportamento, através dessa procura dele de fazer o bem ao próximo, de procurar, ele faz com que as suas necessidades sejam minimizadas. E é isso que a gente almeja. O que é a felicidade? É você não ter necessidades, é procurar ser uma pessoa mais completa possível. Que as necessidades elas se tornem as menores possíveis. E é justamente isso que o Evangelho nos fala, que o mais rico dos homens é justamente esse. É a que tem menos necessidade. Jesus disse: felizes os que sofrem, pois serão consolados. Essa é uma frase para se pensar, né? Por que ele disse isso? Porque quando nós, através dos ensinamentos que quando ele aqui esteve deixou, a gente procura praticar o mais plenamente possível, as nossas necessidades elas se tornam menores. Mas nós temos os nossos irmãos que necessitam muito, porque eles ainda não entenderam, não aprenderam que é através do amor que a gente consegue as coisas. E Jesus, com o seu amor imenso, o seu amor monumental que ele tem, ele justamente procura consolar esses irmãozinhos para eles abrirem os seus olhos e perceberem. A casa espírita aqui, nos trabalhos que a casa faz, quantos irmãozinhos eles são consolados, eles são abraçados, eles são que muitos deles é o primeiro contato que eles têm com o amor. É a primeira sensação que eles têm do que é o amor. Que agradecem por isso. Nos trabalhos de desobsessão, nos trabalhos de... Sabe? E eles agradecem por isso, por ter sentido pela primeira vez o que é o amor. E nessa sementinha que foi plantada, se ela bem regada, se ela bem adubada, a probabilidade dela se tornar uma árvore frondosa, de uma árvore com os frutos maravilhosos, é muito grande. Então essa é a importância do despertar. É por isso que Jesus fala: felizes os que sofrem, pois serão consolados. Olha a importância dessa frase, a importância que tem a gente procurar entender o que é Jesus, o que é o que ele veio nos mostrar aqui, que nada mais é do que a gente faz aqui numa casa espírita, numa igreja evangélica, numa igreja católica. Nada mais é do que isso. É o aprendizado, nós aprendemos. Muito bem. Se nós, isso já foi dito, já comentei, né? Se nós formos causarmos alguma coisa dentro da gente conseguir alguma coisa para nós passarmos por cima de muita gente ou de
as coisas, provavelmente nós vamos ocasionar alguns danos a quem nós passamos por cima. Claro, como já disse, nós vamos ser responsáveis por esses danos. Da mesma forma, né, se a culpa recair somente sobre nós, ou seja, nós errarmos por nossa própria culpa, a gente não deve se queixar, como já disse, né? A gente deve abrir a cabeça e vamos em frente novamente e conseguir a nossa meta. Ok? Muito bom. O orgulho. Normalmente, quando a gente consegue alguma coisa, quando a gente consegue atingir a nossa meta, nós nos sentimos orgulhosos, né? Nós nos sentimos felizes, mas muitas vezes nos sentimos orgulhosos. Essa é uma palavra, é uma ação muito perigosa. Por quê? Porque se você não tiver estrutura, você não tiver entender o real sentido da palavra orgulho, você pode fazer desta palavra uma arma contra você. Por quê? Porque o orgulho nos leva a menosprezar o próximo. O orgulho nos leva a fazer com que rebaixemos aqueles que porventura estão junto com a gente. Nós nos tornamos superiores, nos tornamos seres altamente superiores. O nosso ego sobe, né? E isso que a gente, se vocês sabem disso, aqueles que frequentam a casa, é uma coisa que vocês sempre vão ouvir nos trabalhos, nas palestrinhas, o orgulho. O orgulho, ele é então a gente nunca se deve sentir orgulhoso. Nós sempre devemos nos portar como um dever cumprido. E que sempre a gente pode fazer mais, mas sem ter esse orgulho. Sem nos posicionarmos de sermos superiores. Ninguém é superior a ninguém. Nós estamos todos no mesmo barco. Uns com conhecimento um pouquinho maior, outros menores. O que nós aprendemos dentro da doutrina, que é justamente isso, darmos as mãos e crescermos juntos. Sem esse famigerado orgulho, que não leva a nada, só nos leva a derrocada. Mas é difícil, a gente sabe disso. Porque dentro de uma sociedade materialista, o que mais importa é conseguir as coisas, né? Dentro da doutrina, a gente aprende que a gente pode sim conseguir as coisas, mas de uma forma coerente, de uma forma honesta, de uma forma certa. Ok? A gente percebe também muitos que de repente estavam numa situação financeira muito bem, que de repente, por alguma razão, perdem tudo, tem uma derrocada, né? Então, financeiramente você não tem mais dinheiro no banco, você não tem mais nada, ou seja, você tem que recomeçar tudo de novo. É difícil? É muito difícil. Porque para quem estava acostumado aos prazeres materiais, ou seja, ter tudo a seus pés, ter tudo às suas mãos, não precisava fazer nenhum esforço, não precisava fazer, de repente se ver sem nada. Muitas vezes a depressão é a primeira coisa que vem, né?
depressão, vem o baixo astral, e aí você vai se der, quer dizer, você mesmo vai cavando. E uma coisa importante de tudo isso, a gente nunca deve ter por culpa em ninguém, porque os verdadeiros culpados de tudo isso somos nós. Nós somos os responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Eu fiz isso porque fulana falou, porque fulana disse. Você fez porque você quis. Porque se você tivesse pensado, raciocinado, talvez você não teria feito aquilo que a fulana disse para você fazer. Então não adianta a gente culpar ninguém. Nós somos os culpados por tudo aquilo que nos acontece. Ponto final. Tenham sempre isso em mente. Nunca vamos colocar culpa em ninguém, que é a nossa arma, né, contra os nossos fracassos. É justamente essa. Eu fiz porque fulano me disse. Olha, se eu tivesse, se você tivesse, por que você não fez? Por isso que a doutrina nos ensina sobre a fé raciocinada. Nunca haja com impulso, haja sempre com a razão. Porque a razão, ela nos dá uma visão muito mais ampla do que a emoção. A emoção é uma reação momentânea, é uma reação que você tem naquele momento. Por isso que a gente sempre fala, antes de se fazer qualquer coisa, conta até 10, conta os carneirinhos, né, passando, vai contando. Se até 10 não deu, conta até 100, até 1000, não tem problema. Mas isso vai demorar muito. Quem tem pressa, come cru e quente. Quem tem pressa, come cru e quente. Então devemos ter sempre isso em mente. Calma e calma. Persevere sempre. O teu comportamento tem que ser sempre de uma forma coordenada. E foi isso que o nosso amigo Chico disse, né? Quais são as 3 maiores coisas para você? Persevere, persevere, persevere. Lute, lute, lute. Faça, faça e faça. Ame, ame e seja amado. Então são essas coisas que a doutrina nos ensina. Então devemos estar sempre atentos sobre isso. E não há nenhuma, mesmo nos momentos de derrocada, como de repente a gente procura a casa, e nisso aí eu me coloco. A gente nunca deve renegar qualquer profissão que seja. Às vezes você ouve determinadas pessoas falarem: eu não falo eu quero falar com o chefe, eu não quero falar com o peão, né? com o subalterno. Bela colocação, né? Bela posição. Onde vai o respeito ao ser, àquele espírito que ali está? Onde está seu amor? Existe amor? É uma pessoa fadada à felicidade? Difícil, não? E é justamente isso. Não há nenhuma profissão humilhante, nenhum trabalho é desonra. Quantas vezes, às vezes, as pessoas são obrigadas a recomeçar do nada, do chão.
e vai em frente, levanta a cabeça e vamos à luta. Não há nenhuma desonra nisso. A lição justamente está aqui. Nenhuma é humilhante. Não existe isso. Tudo que se faz, é o que a gente fala, tudo que você faz com amor é bem feito. E é justamente isso que nos faz crescer. Você vai evoluindo, você vai crescendo. Desse nada nasce uma sementinha, e essa sementinha vai germinando. E quem sabe aí realmente a gente aprende o porquê nós para cá viemos. Às vezes a cegueira é tão forte que a gente não consegue enxergar isso. Mas essa santa doutrina, ela nos mostra isso. E se você quiser, com certeza você consegue. Porque a gente sempre fala, somente os erros promovem os acertos futuros. Se você não errar, como é que eu vou fazer o certo? Por isso estamos nesse planeta. Não, eu não vou dizer para vocês que sou uma pessoa santa, que aqui em cima tem uma coroinha, uma luzinha, que eu... Não. A gente luta cada dia. É um leão que a gente tem que matar pelas nossas imperfeições. E a doutrina nos mostra isso. Por isso que nós não devemos nos envergonhar pelos nossos erros, mas façamos desses erros uma lição para que possamos, na próxima vez, agir de uma forma correta. Aí está a grandeza da coisa. Aí está a grandeza de não ter esta palavra. O orgulho nós devemos tirar do nosso mapa. Não existe essa palavra. Mas ela é importante para a gente entender o porquê das coisas. Tentem colocar isso acima de qualquer coisa. Vocês um dia mais tarde falam: Godoy, você tinha razão naquilo que você falou. Porque o orgulho é uma visão cega. O orgulho é alguma coisa que te leva a um determinado estágio que você passa a não enxergar nada. Você passa a não ver nada. Você passa a ver somente você. Porque você é o cara. E nós não somos nada. Nós somos seres que estamos aqui aprendendo. E nem aqueles que muito mais sabem do que nós se colocam dessa forma. Porque acima de tudo, a humildade faz parte da lição do amor. E se nós não formos humildes, a gente não chega a lugar nenhum. Olha só essa frase, essas duas frases. Numa sociedade organizada, de acordo com a lei de Cristo, ninguém deve morrer de fome. Olha a profundidade dessas duas. Quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem fundada na justiça, na solidariedade, e ele mesmo também será melhor. A gente percebe hoje, por exemplo, quanto se gastou para quem
lê muito a parte dos jornais da economia, jornais, né, telejornais. Quanto se gastou para cobrir os buracos dos bancos em ações que foram feitas e ao mesmo tempo, quantos países lá na África, por exemplo, morrendo de fome, sem ter o que comer, sem ter o que fazer. Povos que estão à busca de alimentos para sobreviver, porque lá não dá nada, seco. Um povo extremamente ignorante em função das ações de seus governos. Por isso que a gente sempre fala, aquele que está aqui, ai dele, se falar alguma coisa que não esteja de acordo com o que dos preceitos que a gente aprende, porque você é um formador de opinião, você é uma mudança dentro de uma sociedade. E o que esses governantes fazem? Olha a responsabilidade. Mesmo em nossos lares, os nossos filhos, quantos de nós, por exemplo, chegamos em nossos lares, fica quieto que agora eu quero ver meu jogo, eu não quero, estou vendo o Corinthians, estou vendo, não quero saber de nada, fica quieto. A gente fala dos nossos filhos. O que é mais importante? É a ignorância que nos faz isso. Muitas vezes esses prazeres, que entre aspas não são prazeres, não nos levam a nada. É uma lição que nós estamos mostrando ao nosso filho, às nossas mulheres, de que para mim, eu sou a pessoa mais importante, porque o resto é o resto. E aí? É isso que nós buscamos? A hora que você tem a derrocada, você, meu Deus, o que eu fiz, onde eu errei? E aí você vai perceber. Então devemos sempre ter isso. A nossa responsabilidade dentro de uma sociedade, ela começa dentro do nosso lar. Saindo do nosso lar, ela se expande aos nossos vizinhos. Saindo dos nossos vizinhos, ela se expande ao nosso trabalho. Saindo do nosso trabalho, ela se expande a tudo aquilo que você imaginar. Porque muitas vezes o que acontece em nossa casa, acontece no nosso trabalho. Acontece no nosso trabalho, acontece num país. Vocês vão perceber que as coisas são correlatas, as coisas são muito iguais. As formas como acontecem, elas diferem, mas a razão é a mesma. É a falta de amor, é a falta de entendimento, é a falta de carinho. Muito bem, numa sociedade que se acha feliz, às vezes, muitas vezes esconde as aflições, porque muitas pessoas não entendem o real sentido da palavra felicidade. Quem é materialista, o importante para ela é ter as coisas. Ela não quer saber de nada. Então isso esconde, acaba escondendo muitas coisas. E se nós, dentro deste planeta de provas e expiações, e dela fizermos justamente os preceitos, os ensinamentos do Cristo, nós vamos fazer dela uma estada muito mais agradável, de uma forma muito mais coerente, né, dentro dos ensinamentos. E com certeza, se nós seguirmos dentro desses preceitos,
as nossas estadas, que ainda porventura possam vir, elas vão diminuir bastante, porque nós vamos estar atingindo justamente a nossa plenitude dentro desse plano, tá? Que é a gente entender, que nós viemos aqui primeiro, entender o que é o amor. Entendendo o que é o amor, a gente procura praticar o amor. Praticando o amor, você vai estar dentro dos preceitos que a gente entende justamente como ser feliz. Muito bom. Essa é uma colocação interessante. Olha, em nossa sociedade, os maus têm geralmente maior influência sobre os bons. Isso deve-se pela fraqueza dos bons. Os maus são integrantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando esses últimos quiserem, dominarão. Muito bem, o que significa isso? Quando esses últimos quiserem, dominarão. Olha que frase interessante. O real sentido disso, gente, nada mais é do que, a partir do momento que você entende o que é ser bom, você entende o que é o amor, essa palavra sobrepuja, ela sobrepõe qualquer outra que possa vir. Ela é uma vitamina. Ela é uma fortaleza que a gente está construindo para que a gente possa passar por todos os obstáculos que se põem à nossa frente. Porque se você realmente entender o significado desta palavra, que é o amor, nada te detém. Nada. Não existe nada que sobreponha a ela. Podemos conseguir tudo, fazemos tudo, desde que exatamente entendermos o significado dela. Tudo podemos naquele que nos fortalece. E aquele que nos fortalece, quem é? É Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre. E Deus é justo e bom. Ele sendo justo e bom, Ele é o amor, na sua essência. E Ele nos fez aqui, estarmos aqui como a sua imagem. Ele fazendo de nós a sua imagem, é porque Ele nos ama, nos quer bem. E para isso Ele quer a nossa evolução, o nosso sucesso, o nosso bem-estar aqui nesse plano. E tenham certeza disso. O que vocês fizerem de bom, com certeza Ele não vai estar aplaudindo, porque essa é a nossa finalidade. Mas Ele vai estar fazendo esse sinal. Muito bem. O orgulho ferido, né? Eu já falei, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, ciúmes. Tudo isso daí é uma consequência do nosso orgulho. O orgulho todas essas palavras aqui, inveja, ciúme, avareza, elas são originárias do orgulho. Olha só o que uma ação ela pode detonar, uma série delas. É como se fosse um enxurrado, né? Você abre, é como se fosse um cano d'água. Você abre a torneira e sai aquele mundo de água. Assim é. Às vezes uma ação, o que ela pode ocasionar? E o orgulho é justamente um resumo de tudo isso. E que são torturas da alma. A inveja e o ciúme.
Felizes daqueles que não conhecem esses dois vermes roedores. Isso foi da frase de um espírito que eu fiz questão de colocar para que vocês, com a inveja e o ciúme, não há calma nem repouso possível para aquele que está atacado desses males. Por que eu não posso nem ter calma, nem tranquilidade? Porque através dessas invejas, ciúmes, orgulho, que é o mal maior, nós vamos estar trazendo aqueles irmãozinhos que não entendem isso. Tem muita gente, né? A igreja evangélica fala Satanás, né? Não, eu digo que são nossos irmãos. Como são aqueles que fazem o bem, esses são irmãos que estão fazendo o mal. Muitas vezes por ignorância, muitas vezes por não conhecer o que é o amor, não entender, ele ainda não ouviu essa palavra, ele não ouviu quem é Deus, quem é essa pessoa, ele não sabe, ele não sabe. Então são nossos irmãos, sim, precisam do nosso amor, precisam do nosso carinho. E a maior gratidão que a gente possa receber é justamente isso, abraçar esses nossos irmãos como irmãos que somos. É uma passagem momentânea. Quem sabe você falando para ele, Deus existe, ele possa rever muita coisa. Porque Deus, e a gente aprende aqui na casa, dentro das leis naturais, ela é intrínseca a nós, está dentro de nós. Ninguém colocou. Vocês vejam, por exemplo, nas antigas civilizações, se procurava um Deus, então surgiu o Deus da água, né? Deus luz, Deus sol. Se procurava um Deus. Eles ainda não tinham a percepção de que Deus era o ser supremo, o criador de tudo. Isso, à medida que nós fomos evoluindo, nós fomos crescendo, isso foi a própria evolução do ser humano, foi mostrando isso. Então hoje ninguém questiona sobre Deus. Deus existe? Deus existe. Deus é onipotente? Ele é onipotente. Ele é o amor. Então esses nossos irmãozinhos, que ainda não entendem o que é isso, eles vivem justamente dessas coisas, das nossas derrocadas. Eles querem nos ver exatamente igual a eles. E quando a gente, em cima disso, nós praticamos justamente isso, nós nos tornamos iguais a eles. Por quê? Porque justamente isto vai contra o amor. O que é o amor? O amor é a ausência do mal. O amor é tudo aquilo que se faz de bem. O mal, ele só existe porque a gente não faz o bem. Essa é uma palavra nossa. Não está no nosso vocabulário. Nós é que colocamos aqui. Porque se eu não faço bem, eu estou fazendo mal. Mesmo sendo omisso. Mesmo sendo omisso. Você sendo omissa, não é que você faz o mal, mas você deixa de fazer o bem, que tem a mesma conotação. Não fez o bem por quê? Por egoísmo, por inveja, por ciúmes, que eu não quero que ninguém sinta o que eu sinto, não quero que ninguém atinja aquilo que eu consegui atingir.
cada um pensar as principais razões, né? Ok? Olha só, aquele que vê felicidade apenas na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros, fica infeliz quando não pode satisfazer. Que é justamente aquilo, né, que eu disse, que quando a gente não consegue as coisas, a gente se bate, a gente, né, nos tornamos rudes, até às vezes conosco mesmo, por não ter conseguido determinadas coisas, né? E que muitas vezes isso não é a felicidade. E com isso a gente se torna grosseiro, nos tornamos presunçosos, né? Agredirmos às vezes as pessoas que estão ao nosso lado e que nos querem tão bem, né? Por não ter conseguido. As culpas, nós nunca somos culpados de nada, né? Nós somos seres perfeitos, as nossas ações são as melhores possíveis, né? Por isso que a culpa é sempre dos outros, né? Mas não é bem assim, ok? Muito bem. Olha esta frase: a consolação está no sentimento cristão, o que dá a esperança de um futuro melhor. E no Espiritismo nos dá certeza desse futuro. Ou seja, tudo aquilo que a gente fizer, tudo que a gente puder fazer com amor, com carinho, com certeza estamos fazendo certo. Estamos atingindo o nosso objetivo. E a doutrina nos ensina isso. Ela nos prega isso. Tudo que é feito com amor tem mais sabor, tem mais prazer. A gente percebe que aquele que está recebendo abre um sorriso. Aquele que está ouvindo sente a sua mente tranquila, limpa. É uma limpeza que a gente faz das nossas ações, das nossas más ações. Tenham sempre isso em mente. Façam tudo o que vocês fizerem. Ponham sempre o amor acima de tudo. Porque ele é o fermento de tudo aquilo que vocês almejam. Porque cada um sabe aquilo que almeja. Mas ele é a vitamina, ele é a substância primeira de todo e qualquer bolo, de todo e qualquer doce que vocês possam fazer. Ok? Muito bem. Vocês tiveram um preâmbulo, né? Procurando a gente entender o que é felicidade, o que a gente procura felicidade. E o que o lazer e a diversão podem proporcionar dentro dessa felicidade. Lazer é o tempo que se dispõe sem prejuízo de nossas ocupações. É o nosso descanso, é a nossa folga. Diversão, ela tem por objetivo divertir, trazer o bem-estar, alegria, descontração. Então, por exemplo,
vamos imaginar que estamos tirando as nossas férias, depois de um ano de trabalho, um ano de luta, vamos tirar o nosso mesinho de férias, né? E aí a gente põe todas as tralhas no carro, né? No bagageiro, aquele carrinho, o engate cheio de coisas, e lá vamos nós. Aí pegamos 10 horas de estrada congestionada, né? As crianças no carro chorando, gritando, porque, né? Né? Não é verdade? As crianças chorando, gritando, as buzinas do lado, você de carro fechado, porque você não pode abrir a janela, porque senão vem um arrastão que leva tudo, né? E aí? Onde está a diversão nisso? Onde está o lazer nisso? Ou então você está na praia, de repente o cara para o carro, abre aquele porta-mala com aquele som que estremece o quarteirão. Aonde está seu descanso? É duro, né? Muito bem. Ou mesmo, e em função de tudo isso, aquilo que a gente foi procurar, a gente não atingiu o nosso objetivo, que era você descansar, que era você ter o seu momento de descanso, você e sua família, você procurar estar mais próximo daqueles com quem você quer bem, né? Como que eu faço? Como que eu posso fazer para que uma minha folga, uma minhas férias, um meu fim de semana seja prazeroso? Né? E quantas vezes a gente percebe os nossos filhos, né, que saem à noite, quem é pai, quem é mãe sabe disso, não dorme um minuto enquanto o rebento não retornar, né? Não é verdade? Enquanto não retornar ao lar. Por quê? Porque hoje o lazer, o divertimento deles está recheado de muitas coisas. Se hoje o jovem, a pessoa que sai para as noites, não tiver cabeça, não entender o real sentido do que é se divertir, do que é ter um lazer, ele está aberto a qualquer coisa. Drogas, principalmente, que é um flagelo dessa mocidade de hoje. Muitas vezes, esses flagelos, muitas vezes não, eu diria a maioria das vezes, é a degradação da própria família. Ele é um reflexo da família. Ele é um reflexo da falta de amor, que ao invés da gente ficar assistindo aquele jogo, talvez se nós tivéssemos dado um minuto de atenção àquela criança que estivesse do lado, talvez ela entendesse o real significado da palavra. E olha onde vai aí a nossa responsabilidade, como pai, como mãe, e principalmente como seres encarnados. Tenham sempre isso em mente. Ninguém se solta do nada. O jovem, de repente, mas ele era uma boa criança, foi um bom de repente. Será que é de repente? Será que isso foi de repente? Essa fuga para esse outro lado? A gente, não, foram as más amizades, né? Os amigos dele, pessoas que levaram. Não. Faça um exame de consciência. E muitas vezes, quando isso acontece, é que nos faz refletir. Tomara a Deus que nos dê essa possibilidade de reparo desse erro.
que aquele ser entenda que aquele caminho não é o correto. Muitas vezes é um caminho sem retorno. Para muitos, a maioria é um caminho sem retorno. É justamente nesse fim de semana aonde a gente vai dar não, eu preciso me divertir, eu vou jogar minha bola, meu futebol, vou lá pro campo, vou jogar, eles que esperem lá, eu tenho que trabalhar a semana toda. Aonde está o sentido da diversão? Aonde está o sentido dessa comunhão de família? Aonde está principalmente a nossa responsabilidade de ser pai ou de ser mãe? Que pai e mãe não é aquele que põe no mundo. Pai e mãe é aquele que dá educação, que dá um rumo para aquele ser. Esse é o pai, esse é a mãe. O pôr no mundo é uma mera coisa física. Nos dá essa responsabilidade, mas muitas vezes fugimos dela. Mas aquele que, com certeza, monitora essa criança, esse ser, com essa educação, com esse rumo, dificilmente ela sai desse rumo. Pode conviver com isso porque a gente não está longe disso. Às vezes o amiguinho, ou mesmo numa escola, você tem um rol que fazem isso, mas ele com certeza, ele pode até conviver, mas ele não vai viver aquela situação. Por quê? Porque a base dele está muito sedimentada. E ele sabe, principalmente, se ele errar, ele vai pagar por isso. E nós, como responsáveis por aquele ser, a nossa responsabilidade é maior ainda. O nosso grau de comprometimento é igual ou maior ao nosso irmãozinho que se fez uso daquilo. Ok? Daí a pergunta: será que para se divertir é preciso perder o juízo? É possível isso? Não. Eu posso me divertir sem perder a calma, sem perder É difícil nesses momentos, né, de você... Mas você tem irmãos, porque os caminhos que a gente às vezes para atingir a essa diversão, a esse prazer da diversão, às vezes a gente tem que passar por muitas coisas e vamos caminhando, né? Naquele congestionamento, fica contando os carneirinhos, fica contando. É difícil, né? Aquele sol, né? Aquele calor, né? E você lá parado, mas são coisas, né? A diversão deve trazer satisfação, paz íntima, contentamento. E tudo isso só é possível com a lucidez, com o domínio da razão, com o discernimento. Vivemos num mundo em que precisamos respeitar aqueles que dividem o mesmo espaço conosco. Se não for assim, para que tudo isso serve? Esse entretenimento, esse lazer. Se a gente não faz desse momento um momento de paz. E vocês que conhecem a doutrina sabem, decaindo a sua visão, você decai, você vai estar com seus irmãozinhos. Esses irmãozinhos que querem justamente isso, que você não se divirta, que você não tenha esse momento de lazer, esse momento que
com a família, com as pessoas próximas, vocês possam se entender, vocês possam se harmonizar e principalmente a satisfação que isso possa gerar para você. E essa satisfação, dessa harmonia, dessas coisas, nada mais é do que um caminho para a nossa felicidade. Porque o que nós mais queremos é que todos aqueles que estão à nossa volta, ou que nós conhecemos, consigam suplantar qualquer obstáculo. Tenham, na visão do amor, o cume maior a ser alcançado. E com certeza, se estivermos olhando para este cume, vendo o real significado desta palavra, a gente vai chegar lá, sejam quais forem os obstáculos. Ok? E aqui agora, as pessoas que buscam lazer têm os mesmos direitos que você, e todos têm o dever de contribuir para o bem geral. Tudo aquilo que eu falei, né? Tá? O meu direito termina onde começa o do outro. Isso se chama respeito. Respeito para com o próximo. E hoje, infelizmente, às vezes a gente vive em algumas situações onde o desrespeito para com o próximo é total. Mas isso tudo faz parte do quê? Faz parte da educação, do ser espiritual, de entender que o amor nada mais é do que a harmonia de todos os seres. E como que eu posso viver com harmonia? Respeitando o próximo. Se eu não respeitar, como que eu posso exigir harmonia? Não tem como. Aqui algumas frases de André Luiz. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. E Marcelo, travou aqui. Os espíritos estão avisando aqui que a felicidade é uma felicidade. Show? Quer voltar para a última? Então nós vamos para a última. Isso aí. Essa sonora no momento. É, para não ficar sem nada, né? A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. Às vezes você não precisa falar nada. Um sorriso, uma afeição que você dá é muito mais do que uma palavra. A felicidade pode exibir-se, passear, falar, comunicar-se na vida externa, mas reside o endereço exato na consciência tranquila. Amor é a força da vida, e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para uma vida nova. Quando o céu estiver cinza e derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão nos jardins. Então, gente, o que eu posso dizer para vocês da felicidade?
A felicidade é você chegar em casa e olhar para aquele ser que está te esperando. O seu olhar, o seu carinho, você dar, você receber. A felicidade está naqueles momentos em que você, com você mesmo, debaixo do seu cobertor, naquele momento que você está ouvindo o que vem de dentro do seu coração, saber ouvir, saber discernir. E se vocês souberem ouvir, vocês com certeza vão ouvir coisas maravilhosas. Vocês vão repensar muita coisa que vocês estejam fazendo. Não precisa muito, é alguns instantes só. E se isso se tornar um hábito, com certeza, lá na frente, vocês saberão que a felicidade está dentro de cada um de vocês, em cada gesto, em cada atitude. Podemos ser felizes, sim. Temos esse direito. Depende de cada um de nós. Muito obrigado. Bom, parabéns, Godoy, muito boa. Parabéns pelas palavras. Nos enriqueceu bastante. E com essa palestra tão rica, eu acredito que vocês tenham algumas perguntas para fazer. Quem quiser fazer pode levantar a mão. Nosso amigo Godoy vai responder com prazer. Então, todos felizes. Está todo mundo feliz? Ninguém tem nenhuma dúvida? Tem? O outro lado também não é saudável, vamos supor. A gente fala, a gente não está aqui de férias, estamos aqui para trabalhar e evoluir. Mas você só trabalhar, estudar, você ir no cinema, você não ter lazer, não. Também o oposto também não é saudável, essa falta de equilíbrio. Veja bem, a gente pressupõe que somos seres sociais, vivemos em sociedade. Se você se fecha no seu mundo, você não está aberto. Você não está aberto às ações do outro. Saber ouvir muitas coisas que a gente aprende muita coisa na rua. Numa condução, você está lá, de repente um ser chega do seu lado e começa a conversar do nada com você. Mas por que ele está falando isso comigo? Acontece bastante isso comigo. Então são esses desafios que nos são colocados. A nossa felicidade, por sermos seres sociais, ela está arraigada na felicidade dos outros. Não adianta só eu ser feliz se ela não é feliz. Você, entre aspas, se acha feliz. Ela só será completa quando você se abre para o mundo. Você estende a mão para o próximo. Levar uma palavra de consolo. Muitas vezes a gente não precisa dar nada, não. Uma moeda não precisa dar nada. Às vezes um aperto de mão, um abraço. Quem mexe, quem trabalha com moradores de rua, sabe bem disso. Muitas vezes eles estão ali por falta de um abraço, por falta de se conhecer o que é o amor para ele. Nós só seremos felizes quando aqueles que nos servem também são, porque aí a gente conseguiu passar para aquele ser o que nos proporciona a felicidade. Se você se fecha no seu mundo, de que vale a tua felicidade?
Porque às vezes acontece também da gente, a gente muitas vezes tem mania de olhar para aquela pessoa mais carente, mais humilde, Como coitado. como coitado, e a gente não tem coragem de chegar nele. E sujar as nossas mãos às vezes, né? Sujar as nossas mãos, depois a gente sai de lá, credo. Olha o nosso ato de amor. Aonde foi? Hã? E quantos deles estão ali talvez por uma infelicidade dele, não ter olhado, não ter ouvido naqueles momentos ele mesmo, ele como ser, ele como espírito. Porque o nosso coração nada mais é do que o nosso ser espiritual, porque aqui está armazenado tudo aquilo que a gente possa imaginar de bom. Você nunca ouviu do coração de ninguém palavras rudes. O coração sempre pressupõe amor. Quantos quadros que a gente vê de Jesus com seu coração imenso. E olha que cabe coisa nele. Basta só a gente procurar ouvir. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? A gente cresce com o complexo do Hardy. Sabe o que é o Hardy? É a hiena da Hanna-Barbera. Ó vida, ó dor, ó azar. Porque parece... E a gente já, sei lá, às vezes eu penso que a gente passa isso para os filhos da gente de uma forma até inconsciente. Por exemplo, minha filha caiu, tropeçou na mesa por falta de atenção dela. Ô, mesinha chata, olha o que você fez. Como é que a gente se policia no dia a dia para não cair no complexo da hiena? Porque veja bem, isso está arraigado na gente. Quantas vezes, mesmo eu vi do meu pai, da minha mãe, se você voltar da escola chorando que você apanhou, você vai apanhar mais. E aí? E aí? Né? Então, hoje, as coisas estão mudando. Essas coisas que estavam arraigadas, que estavam, hoje, esses jovens que estão vindo, a gente está mostrando para ele uma outra realidade. O que para nós ainda está marcado, talvez para eles amanhã não esteja. Isso faz parte da evolução do ser. Numa próxima que estivermos aqui, com certeza a gente não vai ter essa. A gente vai saber que isso não é correto. Mas até a gente, é a mesma coisa, quando a gente escreve forte no papel, você consegue apagar a tinta. Mas se você olhar contra a luz, você vai ver tudo que está escrito. Assim acontece com a gente. Até você conseguir apagar realmente, deletar, né, como a molecada fala hoje, né, deletar tudo aquilo vai ter um tempo. Por isso que somos seres imperfeitos, estamos aqui para melhorar. Errar faz parte do nosso crescimento. Não devemos ter. O ideal é hoje, a gente sabe que isso está errado. Hoje ela sabe. Talvez ela não faça isso. Entendeu? Mas se ela fizer, é compreensível. Por quê? Porque num primeiro momento isso era verdade, hoje deixa de ser. E ela, com o decorrer do tempo, as pessoas vão entendendo e se melhorando e procurando não mais fazer. Perfeito. Essa faz parte da evolução. Mais alguma? Vamos, gente, tem bastante tempo ainda para a felicidade também, ela tem a ver também com o grau de aperfeiçoamento que a pessoa está tendo, assim, para poder, porque ela tem os momentos felizes, né? Isso. E não é uma felicidade, né? A felicidade é bem mais ampla do que isso.
Eu penso assim que a felicidade é uma certeza que você... Todo mundo tem um pouco de egoísmo, acho que é da natureza humana mesmo, né? Sim. Então ele vai receber, depois da morte física, né, uma continuação disso tudo, e ele vai poder ter uma visão bem ampla do que é a vida mesmo, né? Com certeza. Veja bem, é uma coisa interessante que o senhor falou, né? E no começo foi colocado isso, né? A felicidade não é deste mundo. Por quê? Porque justamente por isso nós temos momentos de felicidade. A felicidade maior nós só vamos alcançar quando realmente entendermos o significado da palavra amor. A hora que isso estiver no nosso ser, nós somos seres felizes. E com certeza, a hora que estivermos nesse patamar do conhecimento e praticarmos realmente o amor, a gente já não é mais deste mundo. Nós provavelmente vamos estar numa outra ordem, num mundo mais evoluído, para nos aperfeiçoarmos ainda mais. Porque tem muito materialista que tem tudo aí, mas ele, quando vai chegando no final da vida, ele vê que tudo, ele vai perder a mulher, os filhos, vai perder tudo, que depois ele vai para o nada, né? Nada, o que a gente leva desta encarnação são as nossas ações. É o que a gente leva. É o que nos vão cobrar. O que nós conseguimos, aquele carro, carrão, aquela casa, vai ficar tudo aqui. Vai ficar para os herdeiros, que muitos desses herdeiros se matavam, brigavam, se descabelar, mas não tem valor nenhum. Porque tudo nos é emprestado. Esta vestimenta que a gente tem não é nossa. A gente está aqui emprestado. Deus nos deu essa possibilidade de estarmos aqui para reencarnar e reaprender. Ou aprender. Alguns estão aqui reaprendendo. Outros estão aqui aprendendo. Então tudo nos é emprestado. Nada é nosso. A única coisa que nos é eterno é o nosso espírito. Que ele é um, é você mesmo. E nele vai estar marcado: eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Deixei de fazer isso, isso e isso. Soma de mais ou de menos, o que eu tenho? Putz, eu tenho um débito, está lá embaixo. Ou eu tive um crédito, ótimo, é sinal que eu aprendi. Mas eu tenho que voltar para crescer mais. Então essa é a real finalidade da reencarnação. Crescer, evoluir como gente, como ser, com amor, com carinho. Essa é a verdadeira finalidade da reencarnação. Nada mais do que isso. Coisas a gente consegue, coisas ficam aqui. Nada a gente leva. A certeza que se leva é a prática do amor. Acho que o legal quando você consegue essas coisas é você saber usar da forma correta para irradiar a felicidade para os outros. Exato. E nem você vê, todos nós estamos aqui num sábado, já estamos no cinema, na pizzaria, na balada, a gente está querendo o quê? Está querendo melhorar como pessoa. Isso eu acho que é o grande lance da vida, porque a gente não se fecha às oportunidades. Às vezes eu tive uma experiência muito legal há 3 semanas atrás, no metrô, tem um deficiente visual parado, eu falei, você quer ajuda? Ah, eu quero. Mas assim, foi uma coisa tão normal assim para ele eu ter chegado perto, que ele estava indo com ele de emprego, ele vamos comigo, me convidou para ir. Aí vamos, aí a gente foi conversando no caminho, e o menino vê assim a vida com os olhos que a gente não tem, apesar de não ter os olhos, ele vê a vida com um colorido tão legal. Normalmente essas pessoas, elas veem a vida com os olhos da alma. E nós que temos a visão, Ceguinhos, né? nós somos cegos ao extremo. E pode reparar que essas pessoas, as cegos que você está falando, geralmente eu sempre pergunto assim, nossa, mas ele está tão bem vestido, o que dá prazer para ele estar assim? Como que ele sabe que ele está bem arrumado? Como que ele está indo para o trabalho, está feliz, está contente?
Aí, então a gente pergunta, fala assim, é alguma coisa muito divina mesmo. É coisa de Deus, isso não é à toa que ele está na Terra dessa condição. E normalmente a gente se comove com esses exemplos, né? Às vezes você vê na televisão, você chora, né? Bem direto, né? Mas a gente não procura fazer, não procura agir daquela forma. Você vê que interessante, né? A gente se emociona, aquilo nos toca, né? É um momento que o seu coração fala por si, mas num momento depois a gente esquece tudo. É como se a gente apagasse. Mas são coisas que, se você guardar e relembrar sempre, são exemplos fantásticos que a gente tem que ter como exemplos de vida, como exemplos de amor, como exemplos de suportar, né, alguma coisa que às vezes é difícil, né? Mas que ela faz com amor, com carinho tremendo. Depois de conversar com esse menino, eu vi que a deficiente sou eu. Ele está zero bala. A cadeirinha dele está em dia. Bem isso. Aí a gente sente, a gente enxerga a nossa pequenez. O quanto somos pequenos. Às vezes, o quanto somos insignificantes. Ok? Alguém? Mais alguma pergunta? Acho que está em cima da hora, Vamos encerrar, né? até pelo adiantado da hora, né? Tá. E agora nós vamos fazer sorteio do livro. E antes eu vou falar, na semana que vem, a gente vai continuar com a palestra falando sobre felicidade. Vai ser a arte promovendo a felicidade. O expositor vai ser a Ione Dias. Acho que eu não sei se vocês conhecem, é a professora do 3º ano da manhã. Tá? E o objetivo vai ser mostrar a arte, o que a arte traz de felicidade. Muitas pessoas são felizes mostrando o teatro, cantando. Então vai ser uma continuação disso que nós estamos falando agora. E será com certeza uma palestra muito interessante, porque a gente sabe, por exemplo, que a música, quem é músico, o pintor, quem é pintor, todas são espíritos que têm uma evolução um pouquinho acima. A sensibilidade é mais aflorada, né? Então eu acho que vai ser muito interessante. Né? Então, legal se vocês viessem. Hoje tem bastante gente diferente, a gente estava comentando, né? Hoje tem bastante gente que não estava vindo nas outras semanas. Eu conto assim, eu como venho assim, não sempre, mas eu vi que tem bastante gente que nunca veio e tem gente que está sempre por aqui. E que vocês voltem na semana que vem, na outra também, porque o tema está muito bom. E hoje foi muito riquíssimo também, adorei, tá? E nós vamos fazer agora o sorteio do livro, que a nossa amiguinha Mariana vai sortear. É a nossa 26. Rosimeire do Nascimento. Quem quer? Você quer ir embora? Vamos lá. Agora é você. 6. Gabriela Barbosa. Parabéns. Tá. Então, livro. Tudo aí vai ser você. Eu acho que a gente tem ela na mesa. Tá aqui. Enquanto você vai escrever, Gabriela.
Meu Deus do Senhor. Hoje é 10. Hoje é 10. Parabéns. Tem que fazer o resumo para a semana que vem, tá aqui. Vamos encerrar então a noite de hoje, tá? Vamos apagar as luzes. Obrigada. Vamos fechar nossos olhos. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai maior, a Jesus Cristo e a todo o plano espiritual que já está aqui presente desde os primeiros momentos do dia. E vamos agradecer pelas belas palavras que ouvimos hoje do nosso amigo Godoy, e que essas palavras sirvam para nós todos durante toda a nossa vida, que a gente aprenda muito com toda essa palestra que temos tido aqui no Ismael. É muito importante, e isso é realmente que vai nos levar ao caminho da felicidade, o amor, que foi bem frisado pelo Godoy. O amor é tudo que a gente pode dar de bom aquele do nosso coração para quem está necessitando. Não precisa, às vezes a gente não tem o que falar, mas a gente ouvindo, a gente está transmitindo tudo aquilo de bom que a gente tem na gente. E que na próxima semana seja tão bom quanto agora, quanto tem sido, foi hoje. E que Deus acompanhe todos nos seus lares e que Deus abençoe a todos. Graças a Deus.